Graças a Deus, graça e paz a vocês, amados. Mais uma vez estamos aqui, estamos juntos. É um privilégio para mim e estou, como você pode ver, eu estou com a mesma roupa, vestido aqui, com roupa africana, com alegria muito grande, já que eu não posso estar fisicamente. Graças a Deus pela tecnologia, porque assim eu me sinto como se estivesse presente aí com vocês. Quem sabe Deus ainda vai me dar a graça de poder estar com vocês. Já tem algum tempo, e esse tempo passou muito rápido, trabalhando, procurando servir ao Senhor Jesus. Eu me converti aos 18 anos de idade, e esse ano já faço 77 anos de idade, e tenho ainda a oportunidade de estar compartilhando, buscando ser discípulo e buscando fazer discípulo de Jesus. Eu quero continuar praticamente sobre o mesmo assunto, mas hoje falando sobre a vida vitoriosa do discípulo, vivendo em compromisso quíntuplo. Então, falando sobre ser discípulo de Jesus, a vida vitoriosa de um discípulo de Jesus é vivendo. Não é apenas decidir viver, fechou. Não, é vivendo em compromisso quíntuplo. O que é esse compromisso quíntuplo? É viver em compromisso com Deus, em compromisso com as Escrituras Sagradas, em compromisso com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A figura que mais me encanta para a igreja é corpo. Então, cada membro do corpo, nenhum membro é igual ao outro. Mesmo os dedos que parecem iguais, esse dedo aqui não serve para substituir o dedo da outra mão. Então você que é membro do corpo de Cristo, você é pessoa muito importante. Você é muito importante. Você já converteu ao Senhor, entregou a sua vida ao Senhor, você é membro do corpo de Cristo. Mas você, ainda que você depende do corpo, o corpo te abençoou, você depende do corpo, mas você está no corpo para servir ao corpo. Nenhum membro do corpo, no nosso corpo físico, está aqui para si. O membro está no corpo para o corpo todo, para ajudar no corpo. Então não esqueçam isso, e eu quero estar compartilhando. Então nós precisamos de compromisso com Deus, compromisso com as Escrituras, compromisso com a igreja, compromisso com servir e compromisso com a aprendizagem contínua. Nós iremos focar nessa meditação de hoje, nós iremos focar no compromisso com as Escrituras, mas porque somos membros do corpo de Cristo, nós só conseguiremos exercer a nossa função no corpo em compromisso com o ensino da palavra de Deus, porque nós estamos habitando em um corpo sujeito a tentações, a oscilações tantas, que nós só conseguimos ser um membro que vai cuidar do corpo, vai ser instrumento para o corpo, vivendo em compromisso com as Escrituras. Então é um dos 5 compromissos que nós precisamos viver. Nós iremos focar então nisso, e que o Espírito Santo te ajude a entender e viver esta vitória. Um dos importantes lemas da Igreja de Cristo como movimento de restauração é: em questões doutrinárias, onde a Bíblia fala, nós falamos, mas onde a Bíblia cala, nós calamos. No Brasil, nos começos, nós precisamos mudar um pouco esse lema, para dizer, onde a Bíblia fala, nós falamos, e onde a Bíblia cala, ninguém tem o direito de impor as suas opiniões. Porque nós começamos a ser criticados, porque queriam nos impor coisas que a Bíblia não nos ensina. Mas hoje não, hoje já está mais comum, então nós podemos voltar à origem desse lema do movimento de restauração Igreja de Cristo. Em questões doutrinárias, onde a Bíblia fala, nós falamos, onde a Bíblia cala, nós calamos. Então, a importância da Bíblia é importantíssima no nosso viver, para um viver vitorioso como discípulos de Jesus. Nós precisamos muito das Escrituras. E eu gostaria de salientar 5 verbos importantes. Quantos? 5. 5 verbos importantes a nós, quanto ao viver o ensino das Escrituras. Nós precisamos ler as Escrituras, estudar
nós precisamos primeiro, deixa eu começar de novo. Nós precisamos ler, meditar, estudar, compreender, praticar, pregar e ensinar. Então, 5 atitudes para com as Escrituras. É para consigo mesmo. 2 é para com o próximo. Então, ler, meditar, estudar, compreender e praticar é para cada um de nós. Primeiramente é para cada um de nós. E então, os 2 é pregar e ensinar. O desafio é que você que é membro do corpo, como eu falei na mensagem anterior, você que é membro do corpo de Cristo, então que tome a sua decisão. Quem sabe até fazer leitura diária, estabelecer momento para leitura e meditação diária na palavra, procurar estudar a palavra de Deus, estabelecer regra de estudo para compreender o ensino, praticar e então pregar e ensinar a palavra de Deus, porque nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. A Igreja de Cristo, na primeira vez que estive em Angola, ela estava em todas as províncias do país angolano. E ela precisa estar, a igreja precisa estar em todas as comunidades, levando a possibilidade de salvação a todas as famílias. Jesus é o nosso exemplo importante que nós precisamos seguir. Na experiência de Jesus no Getsemane, Mateus 26, verso 36 a 39, então ele sabendo da angústia, sabendo da situação que estava, ele foi com os 3 discípulos mais próximos dele para o monte, e ele falou para os discípulos ficar ali vigiando enquanto ele ia para a distância do atirar de uma pedra, para orar, e ele orava a Deus dizendo: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Te encorajo a seguirmos o exemplo de Jesus, para não seguirmos nossos sentimentos apenas, mas seguimos a vontade do Pai, assim como Jesus fez ali no Getsemane. Isso é questão doutrinária importante, de onde a Bíblia fala, falamos, onde a Bíblia cala, nós calamos. A prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é que cada ser humano, em todas as gerações, tenha a oportunidade de salvação, que é exclusivamente através de Jesus. Também Jesus rumo ao Calvário, as mulheres lamentando, batiam no peito, e Jesus está indo já para a crucificação, e as mulheres estão acompanhando e batendo no peito e chorando, e Jesus diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas, chorem antes por vocês. Então veja bem, ele estava preocupado, não consigo, e falando para eles para se preocuparem com elas mesmas. Jesus na cruz também foi outro exemplo extraordinário. Jesus não foi egoísta, não foi egocêntrico. Quando ele está pendurado na cruz, quando aqueles 2 malfeitores que foram crucificados com ele, um de um lado, o outro do outro, aqueles 2 criminosos, e então, quando um deles falou para Jesus: você não é o Filho de Deus? Então desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro que estava crucificado do outro lado diz: cala-te, tu nem estando na mesma situação tem temor de Deus. Ele disse: eu e você estamos sofrendo o que os nossos feitos merecem, mas este aqui nem o mal fez. Então ele se dirige a Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, a vida que Jesus veio, bem em meio ao sofrimento, ele atenta mais para o sofrimento dos outros. Quando Jesus pendurado na cruz, olha e vê a sua mãe e vê João, e vendo que os 2 estavam chorando, cada um num lugar chorando, ele então pendurado na cruz disse para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E fala para João: homem, o filho, eis aí a tua mãe.
Os dois se juntaram para cuidarem uns dos outros. Nós, eu e você, precisamos de tomar essa decisão. Queremos ser como Jesus. Queremos viver aqui não apenas para nós, mas principalmente para servir como Jesus. Paulo que foi um perseguidor da igreja e agora era discípulo de Jesus, Paulo também foi um exemplo extraordinário. Quando ele reúne as pessoas em Mileto, em Atos 20. Em Atos 20, versos 22 a 24. E ele disse, e agora, ele está falando ali, está falando com a liderança da igreja na Ásia Menor, que ele convidou para uma reunião em Mileto, porque ele está voltando da última viagem missionária. E então ele disse, e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, quando foi transferido para Roma, e ele tinha apelado para Roma, porque ele viu que ia ser condenado, então ele apelou para César, porque então iria para Roma, ia ser julgado lá, e não ser condenado à morte ali em Jerusalém. E então ele, quando estava saindo de navio, indo para Roma, e passa por tempestade, 14 dias sem ver sol nem estrela, e a tempestade, todo mundo perdendo a esperança de vida. E quando o anjo do Senhor aparece a Paulo e encoraja Paulo, e diz que ele, olha, não temas, Paulo, você vai comparecer perante César e vai ser testemunha lá. E também Deus diz que ele já te deu todos quantos navegam contigo. O que nos mostra isto? Paulo, que está sendo levado preso para Roma, ele está indo ali durante 14 dias de tribulações, Paulo estava pregando e já todos haviam convertido, 100 e poucas pessoas já haviam convertido ao Senhor, porque ele está aproveitando para fazer a obra de Deus. Paulo na prisão, Filipenses 3, 13 e 14, disse, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estabeleça alvo para a sua vida. Meu alvo da minha vida a partir daqui não é o ter, não são as coisas daqui, é fazer a vontade de Deus. Esse é o alvo da minha vida. Paulo, no final da vida, quando ele escreve a sua última carta, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, ele começa falando para o discípulo Timóteo, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos da sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, porque quanto a mim já estou sendo oferecido para as pessoas de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Se você ama a volta de Jesus, decida que vai então pregar o evangelho até que a vida sua aqui finde, mas vai levar a salvação a outras pessoas. A sua prioridade era a vontade de Deus. Eu estou concluindo. Jesus e os apóstolos sofreram muito, mas venceram. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não está preparado para viver, disse Martin Luther King. A nossa vitória está em ser e fazer discípulo de Jesus sempre e em qualquer situação. Poder para tal é o Espírito Santo em nós e através de nós, mas a decisão é pessoal. Decida agora, em nome de Jesus. Eu estarei orando após a mensagem,
orando por vocês. E encerramos. God bless you. Deus abençoe vocês. Um grande abraço em nome de Jesus.